pastor, agradecendo a Deus por esses momentos de vitória que tivemos aqui, que nós possamos ficar firmes com essa vitória em nossas mãos. Pastor, vou demorar um pouquinho aqui, vou beber água. Todo o tempo do mundo, querida. Pessoal, obrigado. Podem sentar, por favor. Boa noite a todos. Os presentes aqui, e os que estão em casa, sejam todos muito bem-vindos nesse culto de louvor e adoração a Deus. Quero lembrar que no finalzinho o pastor tem um aviso a dar, tá bem? Não esqueçam e me lembrem, caso eu esqueça. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo capítulo 42. Vamos ler 3 versículos. Salmo 42, versos 6, 7 e 8. Assim diz o salmista: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o pequeno monte. E diz: um abismo chama outro abismo, e ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, o Senhor mandará sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção está comigo, e uma oração farei ao Deus da minha vida. Nessa passagem, o salmista está abatido, ele está triste. Ele está sofrendo, conforme nós lemos no verso 6. Mas apesar disso, no verso 8, ele mantém a esperança de que Deus possa surgir em sua vida e transformar a sua sorte. Mas o motivo do seu sofrimento está no versículo 7. Ele diz: um abismo chama outro abismo. O que o salmista está declarando é que ele entrou no que nós chamamos de uma roda viva de pecados. Porque um abismo chama outro abismo, significa que um pecado leva a outro pecado. E muitas vezes, assim foi com o salmista, quando nós começamos a nos afastar de Deus, nós vamos nos afastando, e de repente descobrimos, como ele descobriu, que estava bem longe. E a sua tristeza era do fato de ele estar longe, e também do fato que ele não imaginava isso quando ele começou a pecar. Às vezes o nosso pecado parece ser pontual, sem importância. Entretanto, um pecado leva a outro pecado. Por isso, se essa pregação tivesse um título, ele seria: cuidado, um abismo chama outro abismo. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite teu Espírito Santo venha encher, ó Deus, o nosso coração da tua graça e misericórdia, do teu poder. Que a tua palavra, ó Deus, ela possa encontrar espaço em nossa vida, assim como encontrou na vida do salmista. Que nós possamos nessa noite, ó Deus, restaurar completamente, ó Deus, a nossa relação contigo. E firmarmos-nos de tal ordem que jamais nos afastemos, ó Pai. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? É duro a vida desse homem, desse salmista. Infelizmente, aconteceu com ele o que acontece muitas vezes nós também. Muitos irmãos caem nessa armadilha do que eu estou chamando aqui do pecadinho pontual. O que é um pecadinho pontual? É algo que você acha que não abala a sua relação com Deus. Normalmente,
na verdade, é só uma omissão. E você, então, tolera isso. Como se pecado não fosse. Como se omissão, pecado não fosse. Eu vou ler aqui, livro de Mateus, capítulo 5, o próprio Jesus falando. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo da mesa, mas no velador, para que todos vejam a luz, para que a luz resplandeça na casa. E aí ele nos diz, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Talvez você diga, pastor, eu não é bem isso, né? Eu não pratico o pecado, eu só convivo. Cada um, sabe? Tem um versículo que diz o seguinte, que você não seja reprovado naquilo que você aprova. Se você aprova quem pratica, isso também é pecado. Eu sei como é difícil, porque às vezes nós nos autoenganamos. Eu fico pensando, se eu ficar falando de Cristo, a pessoa vai acabar se zangando comigo e vai se afastar. Né? É assim que a gente às vezes pensa. Aparentemente é um bom motivo, não é? Não, não é. Porque um abismo chama outro abismo. No fim, talvez você é que se afaste. A Bíblia está recheada dessa experiência. Diversos homens e mulheres de Deus viveram essa experiência, alguns nunca conseguiram sair disso. Hoje nós vamos ver a experiência de um homem que viveu essa mesma situação. Chama-se Pedro, o apóstolo Pedro. Nós vamos ver uma experiência da vida dele que a Bíblia relata assim, pertinho uma da outra, que dá para a gente anotar bem o caminhar do abismo que chama outro abismo. É a famosa, as 3 negações de Pedro. A história de Pedro começa, né? Jesus é preso, e é levado, preso, e ele vai atrás de Jesus. E na cabeça dele, ele imagina que vai tentar tirar Jesus da prisão. Uma boa ideia. E ele vai até lá, né? Aí chega no verso 69 do capítulo 26. Diz que Pedro estava sentado fora no pátio. E de repente aproximou-se dele uma criada, olha para ele e diz assim, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele vai para tentar soltar Jesus, mas ele quer passar desapercebido. Às vezes nós somos assim também, queremos fazer coisas boas, mas invisível. E essa mulher então chama ele e fala para ele, peraí, você estava com Jesus. E o que ele diz? Ele responde, eu não sei o que tu está falando, não. Interessante, né? Pedro não nega a Cristo. Ele só diz que não pratica as coisas do Senhor. Ele só se esconde. E certamente pensou que tinha um bom motivo, né? Vou ficar aqui escondido, porque daqui a pouco, às vezes você também começa pecando dessa forma, só omitindo a sua fé. E aí você não acha nada importante, porque esse é só um pecadinho pontual. E às vezes, igual o Pedro, também acha que tem um bom motivo. Tem um bom motivo para pecar? Mas a história de Pedro continua, porque, como eu disse aqui, um abismo chama outro abismo. Então ele não nega a Cristo, mas ele se omite, se esconde. E ele sai dali e vai para outro lugar. E diz o verso 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu. Um abismo chama o outro, sabe? Outra criada viu. E disse para eles, olha, esse aqui também estava com Jesus, o Nazareno. E nessa hora, ele não se omite. Ele nega a Cristo mesmo. Ele diz, nessa hora, ele negou outra vez com juramento, dizendo, não conheço tal homem.
Um abismo chama outro abismo. Agora, Pedro já está negando a Cristo. Lembra? Antes ele se omitiu, mas agora ele já está negando. Mas, infelizmente, eu tenho que lembrar que isso não para. Eu pergunto a você, será que você já está nesse segundo estágio? Negando a Cristo publicamente? Jogando fora pedaços da Bíblia? Porque é assim que a gente começa, sabe? Essa parte não, aquela parte não, aquela parte não. Mas como eu disse aqui, o salmista diz, um abismo chama outro abismo. Então Pedro sai dali e vai para outro lugar. Diz o verso 73. E daí a pouco, aproximaram-se deles os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente, tu és deles, pois a tua fala, a tua maneira de falar, denuncia quem você é. E sabe o que Pedro faz? Pedro, então, começa a praguejar, blasfemar e jurar, dizendo, não conheço esse homem. Será que você também já está nesse estágio? Já praticando o pecado diretamente? Quero fazer uma pergunta. Você acha que Pedro já chegou no fundo do poço? Lembra? Já falei isso aqui há algum tempo atrás. O poço não tem fundo. Nunca tem fundo. Quem pode botar fundo no poço é você. Se você não botar fundo no poço, o teu poço não tem fundo. E olha, hoje é um bom dia para você chegar no fundo do teu poço, para você parar de afundar. Amém? Mas voltando, um abismo chama outro abismo. Então isso continua acontecendo com Pedro. Pedro então ele começa se omitindo, depois ele nega mesmo, e depois ele começa a praticar aquilo que Deus não quer. E o tempo passa, mas ele tinha a impressão que continuava com Deus. Às vezes nós somos assim também, já estamos longe e não estamos nem notando. Mas Pedro ele toma mais uma decisão, né? Está lá em João, capítulo 21, 3, eu não vou ler, vou só citar aqui. Diz a Bíblia que ele resolveu pescar. Ele disse, vou pescar. Interessante, né? Nesse momento ele já se afasta definitivamente do Senhor. Todo mundo, a maioria sabe, se não sabe eu vou lembrar, a relação de Cristo com Pedro começa justamente numa pescaria. Ele está pescando, não pesca nada, e Jesus o procura e manda ele jogar a rede. E ele joga a rede e pega tanto peixe que ele fica perplexo e aí ele percebe, não era hora de dar peixe, não era lugar que tinha peixe, só tinha porque Jesus mandou, então ele percebe que Jesus é Deus. E ele se ajoelha no barco, ele chora, ele pede para o Senhor, sai perto de mim, eu sou um pecador. Jesus fala, não, está tudo bem. Daqui para frente você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E assim ele segue a Cristo. Então, nesse momento, de um abismo chamando outro abismo, ele chega nesse estágio. Ele volta a pescar. Talvez você diga, Pedro chegou no fundo do poço. Um abismo sempre chama outro abismo. E nessa hora, além dele ir pescar, ele leva com ele os outros apóstolos, que também tinham sido chamados para serem pescadores de homens. Ele fala, vou pescar. E os outros falam, é isso aí, vamos embora. E foram todos pescar. Lembra? Era só uma omissão. Era só uma omissão. Tinha um bom motivo. Eu vou fingir que não tenho nada com isso, vou me esconder, porque eu vou querer uma chance de fazer algo sensacional. Gente, um pecado é pecado. Então ele vai embora e se afasta completamente. Mas eu quero lembrar uma coisa aqui. Diz para o seu irmão aí, Deus é bom. Deus é misericordioso. Lembra do salmista? O salmista estava nessa situação, mas ele não esqueceu, né? Que Deus era misericordioso. E nessa hora que ele vai pescar com seus colegas apóstolos, né? Ex-apóstolos, vai todo mundo pescar. Jesus aparece lá na praia, coloca um peixe para assar e fica esperando. E eles estão pescando. E não pescam nada. Jesus é muito bom.
Jesus permitiu trazer a lembrança deles como a vida cristã deles começou. Da onde o Senhor Jesus os tirou. E essa noite eu quero te dizer isso. Você lembra quem você era? Você lembra como era a sua vida? Faz sentido você abandonar tudo para voltar? E assim foi com Pedro, mas vou contar rapidamente. O apóstolo João, que está no barco, fala para Pedro, é o mestre, e Pedro vai até a praia, né? Chega lá e Jesus conversa com ele. E, glória a Deus, Jesus restaura a fé de Pedro, restaura o seu ministério. E dali para frente Pedro nunca mais vai ver Pedro fazendo nada de errado. Especialmente omitindo. Pedro nunca mais se omite. Por incrível que pareça, o pecado da omissão é um abismo que muitas vezes nos leva a outro abismo, e a outro abismo, e a outro abismo. Eu sinceramente não sei se você já está no abismo. E se está, eu não sei que abismo você está. Mas uma coisa eu sei, lembre-se, existe um só Deus, um só Senhor. Não viva a sua vida como se existisse um Deus diferente para cada situação que te interessa, para cada circunstância que atravessa na sua vida. Que você não tenha diferentes reações dependendo da circunstância, que você mantenha-se firme todo o tempo. Não existe pecadinho pontual. Não existe pecadinho que não te afaste de Deus. Deus espera para o seu bem, para o meu bem, que você ande sempre em seus caminhos. Por isso, nessa noite, você, independente de onde você esteja, decida restaurar a sua relação com Deus. Aqui presente, os irmãos que estão em casa, digite aí no seu chat: eu escolho Deus. Vou chamar nossa pastora e nossos músicos para estarem aqui presentes nessa hora. Que nessa noite o Espírito de Deus possa estar trazendo à sua memória, vou botar entre aspas, pequenas coisas que para a nossa visão natural são pequenas e que inclusive nem nos afastam de Deus, mas que infelizmente sim, nos afastam de Deus e vamos caminhando lentamente até onde o salmista estava, até onde Pedro chegou e até onde infelizmente algum de nós estamos. Mas da mesma forma que o Senhor certamente era a esperança e a solução do salmista, e foi a solução do apóstolo Pedro, ele também é a nossa solução. A volta de Pedro foi rápida. Quando ele se percebe quem ele era, de onde ele veio, o que ele perdeu, o que ele jogou fora, ele fez um balançozinho do seu sentimento. Eu comecei lendo um salmista, lembra? O sentimento, eu sei. Isso que acontece. Falta algo. Nada mais nos satisfaz. E só um abismo chama outro abismo. Pedro nunca mais se omite. Nunca mais se omite. Passa um tempo, ele vai ao templo, João. Pedro aprendeu direitinho, e você precisa, e eu também, aprender direitinho. Pedro vai ao templo e diz a Bíblia que tinha um homem coxo, um coxo na porta do templo, pedindo esmola. Eles iam ao templo orar. Não era nada de anormal você ver uma pessoa aleijada, necessitada, pedindo esmola. Não é normal? É normal. Não. Pedro nunca mais se omitiu. Pedro nunca mais deixou passar uma situação como se nada fosse. Então ele está indo e o homem, ele pede uma esmola. Ele podia seguir em frente. Até porque dinheiro ele não tinha. Preste atenção. Às vezes,
nós vemos alguém pedindo alguma coisa e nós não temos para dar, mas o que temos devemos dar, porque talvez o que aquela pessoa queira não vai resolver a sua vida, e o que você tem soluciona a vida daquela pessoa, mas você se omite. Foi assim que começou com Pedro. Mas nesse dia que ele vai para o templo, ele para, ele olha para aquele coxo e fala assim: olha só, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, e vou eu botar entre parênteses, que é muito melhor, fecha o parênteses, ele diz: eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E não é como ficou curado? Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, coloca ela no alto para iluminar o ambiente, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, porque foi o que aconteceu. Digite aí no chat: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho todo dia, toda chance que eu tiver. Eu não nasci para ficar de abismo para abismo, mas é uma decisão. Vou pedir para os irmãos aqui ficarem de pé, e você aí em casa, vamos cantar juntos em nome de Jesus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, e sou abençoado. Aleluia! Se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, oh Deus, me chamam, todo dia vem as tentações, resista, me chamam, todo dia o pecado. Diga não, levante sua mão e diga isso. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Hoje é um dia, hein? A vida. Aleluia. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua graça e misericórdia que nos alerta, Deus. Oh, se canta na cara, que sempre nos alerta, Senhor, para os enganos, para os sofismas que muitas vezes vão nos chegando lentamente. Mas nessa noite, ó Deus, nós podemos observar que um pecado chama outro, que um abismo chama outro, mas o teu amor está sobre todas as circunstâncias, sobre todo o pecado e sobre todo o abismo. E assim como tu vem na direção de Pedro, na direção de tantos homens e mulheres, tu também vem na nossa direção nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, renovar, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa fé. Que possamos mais uma vez escolher Deus, que possamos não entrar nessa roda viva de um abismo para o outro. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, a nossa relação contigo, porque essa é a nossa escolha. Escolhemos estar ao teu lado. Essa é a nossa oração. E o povo de Deus diz amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo. Vai embora lá que eu tenho uma visa a dar, hein? Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
Aleluia. Vou dar um aviso, depois nós vamos continuar louvando. Meu aviso já dei, semana passada vou repetir, tá? A partir de quinta-feira, a próxima, dia 1º de outubro, recomeçaremos o nosso culto presencial. Toda quinta-feira, 20 horas, impreterivelmente. Pretendemos acabar no máximo 21 horas. Tá bem? Então, esse culto de quinta-feira não será online, ele vai ser só presencial. Funcionará da mesma maneira que está funcionando agora o de sábado e de domingo, apesar de serem online também. Você deu o seu nome, nós temos uma quantidade limitada de vagas, de pessoas, por causa do distanciamento social. Tem o nosso termômetro ali na porta, álcool gel, tapetinho, não pode vir sem estar de máscara, e assim será a quinta-feira. Já começaremos então a ter culto quinta, sábado e domingo. Aproveite. É muito importante nós termos a comunhão na nossa igreja, com todos os cuidados, naturalmente. Que você possa se inscrever, fala com o pastor, manda no zap, pastor, culto tal, quero ir, a gente vai reservando. Chegou no limite, a gente cancela, fecha ali e você pode ir no próximo. Tá bem? Aviso dado. E outra coisa, nós vamos ter um tema: vitória na quarentena. Só palavra de Deus sobre vitória na quarentena. Amém? Vai ser um culto dirigido pelo nosso presbitério. Nós vamos ter um momento de oração. Nosso presbitério está desde o início dessa pandemia se reunindo mensalmente, orando, lutando contra essa doença, clamando para o Senhor semanalmente. Então, vamos continuar, vai ter espaço, vai ter o nosso louvor, vai ter a nossa oração e vai ter a palavra. Espero que você não perca, tá bem? Beijos, boa semana, uma semana de vitória e uma noite de paz, amém? Vamos continuar louvando enquanto isso. Não existe nada melhor, aleluia, do que está diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. aleluia. Tudo foi criado por ti. Nós também para seu louvor, não para omitir. E nós também para seu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo. Hoje é um bom dia para restaurar a relação com Deus. Com compromisso contigo. Lembra? Nada vai nos separar. Deus não deixa. Deus vai atrás. Deus restaura. É muito amor. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar de ti. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Deus nos abençoe. Nos leve aqui em paz e segurança. Semana de vitória. Amém. Beijo.